Olá, vamos iniciar mais uma live, vamos iniciar mais um momento de reflexão e de investimento na construção de um relacionamento próspero. Sabe qual é o título da live hoje? Eu sei porque o seu relacionamento não está indo bem. Nós vamos tratar sobre isso. E esse conhecimento pode restaurar relacionamentos. Pode te dar aquilo que talvez ainda você não descobriu, que possa te dar uma esperança, um caminho para você buscar uma solução para esse momento que você está vendo, se for você, ou para uma outra pessoa que talvez você possa indicar. E eu aproveito o momento para você poder indicar essa live para alguém, para algum casal que queira construir um relacionamento próspero, que esteja passando algum desafio, que se importe em investir em relacionamento. Porque independe de como está o relacionamento, sempre é ter que investir. Um relacionamento para prosperar é um investimento diário. Então a gente vai falar sobre esse aspecto. Então a gente te convida para participar conosco desse bate-papo, dessa interação, que tem o objetivo último de dar caminhos, ferramentas para casais construírem relacionamentos prósperos e quem é solteiro buscar ferramentas para construir um relacionamento promissor quando tiver uma pessoa. Então deixa eu ver se tem aqui alguém, se surgiu. Deixa eu entrar aqui, olhando no meu celular, para ver as pessoas que entraram, para a gente poder entrar no tema. Então deixa eu ver se tem aqui alguém, se surgiu. Então aqui entrou algumas pessoas, a gente vai iniciar aqui. Então vamos lá ao tema. Novamente, eu sei porque o seu relacionamento não está indo bem. Vamos lá para o primeiro motivo que está causando. Vamos entender qual é o primeiro motivo que está gerando, que está impossibilitando, melhor dizendo, a construção de um relacionamento próximo. O primeiro aspecto é a baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima tendem a construir relacionamentos adoecidos, tendem a construir relacionamentos possessivos, tendem a construir relacionamentos controladores, tendem a construir relacionamentos que se tornam um peso. Por quê? Porque ela acaba se tornando um peso para outra pessoa. Porque uma pessoa com baixa autoestima é como se ela vivesse sem oxigênio. Sem oxigênio, como que a gente vive? Como? Então, observe. Talvez você não tenha esse problema, mas perceba ao redor. Olhe ao redor. E, aos poucos, você pode identificar que muito dos relacionamentos que não estão indo bem é por conta da baixa autoestima de um ou dos dois. Se for os dois, então, aí vira um terreno adoecido. Porque não há maneira, melhor dizendo, de ter um relacionamento próspero se a pessoa tem uma baixa autoestima. Ela precisa de trabalhar essa autoestima. E como que eu trabalho? Como que eu elevo a minha autoestima? Primeira coisa, eu tenho que ter uma visão. O que eu quero dizer com visão? Eu tenho que mudar a percepção que eu tenho de mim mesmo. Há pessoas que já chegaram para mim no consultório e disseram: Jonathan, eu me odeio. Eu me acho incapaz. Eu acho que eu sou inferior à maioria das mulheres, à maioria dos homens. Eu acho que eu não vou dar para nada mesmo. Acho que eu não vou dar certo na vida. Olha, uma pessoa que verbaliza isso, e nós somos seres programáveis pela linguagem, ela está decretando o seu próprio fracasso. Ela está decretando a si mesma que ela vai continuar naquela situação, porque ela é uma vítima. E na verdade ela não é. As palavras que ela fala vão construindo a autoestima dela, vai construindo as posturas dela. Então, é o primeiro ponto. Eu preciso identificar a visão que eu tenho de mim mesmo. Quais as crenças que eu tenho a meu respeito. O quanto eu me valorizo. O quanto eu percebo o meu valor. Há pessoas que
Olha só, vou te dar um exemplo. Imagine uma nota de 100 reais. Se eu pego essa nota de 100 reais, amasso ela, essa nota perdeu o valor de 100 reais só porque está amassada? Não, continua valendo 100 reais. Mas o que às vezes acontece com o ser humano é que às vezes ele é amassado, às vezes ele sofre situações, vai vivendo e vai guardando tudo aquilo, então ele acha que ele perdeu o valor em virtude de tudo que aconteceu. Mas na verdade não, o valor dele continua ali. O que gerou talvez um dos motivos pelos quais ele desenvolveu uma baixa autoestima, ele ou ela, é porque ele interpretou os fatos como se os fatos e o que fizeram ou falaram determinasse quem ele era, quem ele significava. Mas isso não é uma realidade. Se eu coloco na minha cabeça que, independente do que fizeram ou fazem, eu continuo sendo quem eu sou, a autoestima ela tende a ficar no mesmo patamar, ou elevar, ou, de fato, ou elevar. Porque o importante, o que determina, não é o que as pessoas falam, é o que eu escolho fazer com o que fizeram ou falaram sobre mim. Aí eu programo a minha cabeça. Não, fizeram isso? Ok, mas isso não determina quem eu sou. Essa situação não determina quem é o valor que eu tenho. Então, é muito importante trabalhar a visão que tem de si mesmo. É importante reprogramar as crenças e as interpretações que tiveram dos fatos. É o primeiro passo para trabalhar a autoestima. O segundo é eu aprender a lidar com o diálogo interno. Ou seja, não sei se você já percebeu, na nossa cabeça tem um diálogo interno. Faço ou não faço? Sou capaz ou não sou? Sou bonito ou não sou? Vou ou não vou? Ali é melhor ou é pior? Esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Esse aqui é melhor, mas se eu cumprir ali. Você entende? Esse diálogo fica lá todo o tempo. Eu sou sim uma pessoa inteligente. Eu acho que eu não sou. Não sei. É importante aprender a lidar com esse diálogo interno. Porque, olha só, eu vou te provar agora que não é as pessoas que impedem você de fazer o que você quer. Não é as situações que impedem você de fazer o que você quer. Não é as pessoas que determinam se você é incapaz ou não. Não é as pessoas que vão determinar se a sua autoestima vai ser alta ou baixa. Não são as pessoas. Perceba esse exemplo e vê se faz sentido para você. Se eu pegar uma tábua de 30 centímetros de largura com 3 metros de comprimento e pedir para você andar sobre ela no chão, você vai andar tranquilamente. Tenho certeza, você vai andar. Está no chão, uma tábua de 30 centímetros, dá para você caminhar tranquilamente, e ela tem 3 metros e peço para você vir de um ponto até o outro. Moleza, né? Vai atravessar tranquilamente, não é? Agora, se eu pego essa mesma tábua, peço para você subir num prédio de 20 andares e coloco a tábua na ponta de um prédio e na ponta do outro. Eles têm 2,80 metros de distância entre o outro, então dá para você colocar uma tábua aqui e do outro lado e você atravessar. Aí eu te pergunto, você atravessaria? A maioria das pessoas que eu faço essa pergunta, elas falam que não. E o que impediu, se você é uma dessas pessoas, que você não atravessaria? Qual a diferença? É a mesma tábua, é o mesmo espaço, a mesma largura. O que mudou? O que mudou? É a sua mentalidade. Quando você chega próximo da tábua, quando você olha para baixo, você pensa, e se eu cair? O que vai acontecer? E se a tábua quebrar? Você começa a imaginar um monte de coisa que te impede de atravessar a tábua que você tinha atravessado quando estava embaixo. Então, percebe que não é as pessoas que determinam, é a interpretação e o que você imagina daquilo que você está vivendo. E o cérebro ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, o que te impediu de atravessar, se esse for o seu caso, não é nada, a não ser você mesmo. Então, quer elevar sua autoestima? É importante aprender a dialogar internamente de maneira saudável. O diálogo interno de grande parte, na verdade, de todas as pessoas que têm baixa autoestima, eu posso colocar assim, entre aspas, esse diálogo interno ele é negativo. É sempre tendendo para o demérito.
é sempre tendendo para a incapacidade, é sempre tendendo para eu não posso, que eu não consigo, não dá, é impossível, olha, ela é melhor que eu, ele é melhor. Sempre colocando-se numa posição abaixo, inferior, pior. E como eu disse anteriormente, nós somos programáveis pela linguagem. Se eu me programo de uma forma negativa, eu vou tender a comportar-se de maneira nada positiva. Porque pensa nesse ciclo, ó, eu penso, eu sinto, eu me comporto e tenho um resultado. Se constantemente eu estou pensando no pior, de que eu não posso, que eu sou incapaz, que não dá certo, que ela é melhor, que ela é mais bonita, que não sei o que, eu fico me comparando constantemente e me coloco numa posição inferior, o que vai acontecer? Eu vou sentir algo relacionado a esse pensamento, vou me comportar de igual forma e vou ter um resultado assim. Então, penso que eu sou incapaz, sinto uma tristeza, alguma coisa nesse sentido, me comporto de maneira coerente com essa tristeza, fico mais abaixado, fico meio assim, quero me esconder, e vou ter um resultado, a autoestima cada vez diminuindo. Isso é um exemplo básico, né? Mas só para a gente entender como que isso vai sendo construído. E começa no pensamento, e você aos poucos você vai se programando a ter uma baixa autoestima ou a ter alta autoestima ou média autoestima. E o outro aspecto é a postura corporal. Perceba a postura corporal de uma pessoa que acabou de ter êxito em alguma coisa, que ganhou uma quantidade boa de dinheiro, que concluiu um curso que queria muito, muito difícil, que passou numa prova de um concurso. Perceba como, se você olhar para a pessoa, ela está olhando reto, com a cabeça mais ereta, assim, nessa posição assim, nem para cima, ela está assim, com o olhar assim, você vê o olhar brilhando, você vê que os ombros dela estão arqueados, peito para frente, postura, e você se sente que aquela pessoa está bem mesmo. Aí, uma pessoa que tem baixa autoestima, que está numa tristeza muito grande, os ombros dela ficam meio assim, ela baixa um pouco a cabeça, às vezes fala um pouco baixo até demais. E, você entende então? Porque a postura corporal influencia na minha postura mental. Então, uma pessoa que tende a ter baixa estima, ela quer se esconder, ela quer... A tendência, na maioria das vezes, é isso, porque ela se sente pequena, incapaz, frágil, parece que o mundo não é para ela, parece que... Você entende? Então, aí ela vai se fechando, o ego vai se fechando cada vez mais. Então, quer elevar a sua autoestima? Aprenda a ter uma visão saudável de si mesmo. Aprenda a ter um diálogo interno saudável. E aprenda postura a caminhar diante da vida com uma postura corporal que favoreça o seu desenvolvimento mental também. Uma coisa está ligada à outra. É muito importante entender isso. Então, isso vai te levar a elevar a sua autoestima. E eu repito, muitas pessoas não têm um relacionamento próspero, não estão indo bem no relacionamento porque têm baixa autoestima. Isso não é história, isso não é achismo. Isso é algo real. Não quer acreditar em mim? Ok. Observe-se, observe as pessoas ao redor e depois, se você quiser comentar, sugerir, dizer se você concorda ou não, ok. Mas nesse momento eu te peço que você me dê um voto de confiança. Busque elevar a sua autoestima. Se a sua autoestima, eu estou partindo do pressuposto que você tem uma baixa autoestima, se você não tiver, ok, ótimo, excelente. Mas se você tiver, e se você reconhecer, isso eu não tenho que reconhecer para ninguém, para mim e para ninguém, para você. Começa a trabalhar para elevar a sua autoestima, que você vai fazer boas escolhas, você vai tender a não se relacionar com qualquer um, você vai perceber que você sim é capaz, dentro das suas habilidades, dentro do seu ambiente, você é capaz sim de realizar coisas, você é capaz sim de se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo, é possível. Mas é importante programar-se de maneira que a sua autoestima se eleve. Ok? É o primeiro motivo pelo qual alguns relacionamentos não estão indo bem. Lembrando, o título é Eu Sei Porquê o seu relacionamento não está indo bem. Está em cima. O outro aspecto é a pessoa não sabe como ela funciona e nem respeita o jeito do outro funcionar. Aí vira uma guerra relacional. Você já ouviu falar em traços de caráter? Você sabia que o formato do corpo vai determinar, vai influenciar
como que a mente de uma pessoa funciona? E por trás disso dá para entender o que há, a história por trás de qualquer problema que a pessoa está vivendo. Por exemplo, pessoas que são muito ciumentas, elas tendem a ser controladoras. Por que elas tendem a controlar? Porque elas querem evitar uma dor relacionada à troca ou à traição. Elas estão se relacionando sempre num triângulo. Ou seja, ela sempre tem um plano B. Se eu for trocado ou for excluído, eu tenho um plano B. Por quê? Ela está evitando a todo tempo, ela pode ser homem, ela ou eu, homem ou mulher. Se tiver essa dor relacionada à traição, relacionada a ser trocado, ela vai querer, ou ele vai querer controlar a relação, vai querer controlar ela. Por quê? Ela prefere excluir e trair primeiro do que o oposto. E como que num casal, se um dos pares tem esse medo, como que o par pode ajudá-lo? Fazendo com que ela ou ele se sinta segura na relação. Que dê provas suficientes para a pessoa falar, não, ele não vai me trocar. Dê provas verbais, de posturas, de posicionamentos, porque aí essa pessoa vai ficando mais tranquila e sem esse medo, ou reduzindo esse medo de ser trocado ou traído, a pessoa tende a controlar menos, porque ela não vai ficar na defensiva e querendo evitar a dor. E o melhor, a pessoa que tem medo de ser traída, que tem essa dor, ela tende a não conseguir se entregar para o relacionamento, porque ela tem medo dessa dor. Então ela não se entrega. Mas se ela confia, se ela se sente segura nessa relação, aos poucos ela pode se entregar. Não totalmente, mas de uma forma que o relacionamento possa ir avançando e melhorando. Então, entenda a importância disso. As 5 dores básicas que acontecem desde da gestação até os 5, 6 anos de idade. Então, é uma dor relacionada à rejeição, o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Essas dores são moldadas, elas são marcadas, entre aspas, no nosso sistema nervoso. Todos nós temos essas 5 dores. A diferença são as proporções. É possível fazer uma análise corporal que vai gerar um gráfico. Desse gráfico eu vou ter uma quantidade percentual de cada traço de caráter e a partir desse percentual é possível identificar como a pessoa funciona. Ou seja, se ela é mais racional, se ela é mais emocional, se ela tende mais para o improviso, se ela precisa de um passo a passo para fazer as coisas, precisa sempre de um método e de uma organização, se ela é mais criativa, se ela tende mais a avaliar o ambiente ou ela não avalia nada, ela simplesmente quer estar com as pessoas, se ela prefere mais o contato ou se ela prefere mais o não contato, ficar mais isolada, se ela vai tender a ser uma pessoa mais calada ou mais comunicativa. Tudo isso é possível identificar pelo formato do corpo através de uma análise. Quando os casais sabem como ele próprio, quando cada par sabe quando ele próprio funciona e sabe como o parceiro funciona, eles começam a ativar os recursos ao invés das dores. E quando eu ativo os recursos da pessoa que eu estou próximo, com o meu par, eu tendo a ajudar ela a se potencializar, a se desenvolver e melhora a relação tende a ficar mais saudável. Se eu estou só ativando a minha dor e ativando da minha parceira, a nossa relação fica conflituosa, a comunicação fica ruidosa e a tendência é que o relacionamento fique cada vez mais nocivo. Então, entenda a importância de entender como você funciona e como o par que você se relaciona funciona. E, a partir disso, respeitar o jeito do outro funcionar, assim como o outro precisa de respeitar o seu jeito de funcionar e entender que não há jeito de funcionar certo ou errado. Há o jeito que cada um funciona e é importante o casal entender a si próprio, cada par entender a si próprio e entender o outro e, a partir disso, serem honestos de se ajudarem e aprender quais são as necessidades de cada traço, a combinação, porque os traços têm necessidades também. Se elas forem supridas, eles ficam no recurso. Se não é suprido, fica na dor. Um exemplo prático. Uma pessoa que tem o medo primário lá, vamos dizer que tem uma porcentagem lá de 40% lá no gráfico, que é um pico alto. Se ela está num relacionamento que o par constantemente gere uma sensação que ela está sendo rejeitada ou rejeitado, vai colocar essa pessoa na dor. E essa pessoa que já tem uma tendência a se isolar, ela vai se isolar mais. Você entende? Agora, como que eu ajudo
uma pessoa que tem essa dor relacionada à rejeição, eu vou estimular o quê? Geralmente essa pessoa que tem uma dor relacionada à rejeição, ela é criativa e ela tem uma boa capacidade, boa, ótima, excelente capacidade de raciocínio. Então, elogie o raciocínio dela, elogie a criatividade dela. Antes de falar qualquer coisa, faça isso. E busque falar de uma forma, se talvez a ideia, você quer dar um toque, quer ajudar a melhorar aqui e ali, aceite primeiro o que ele está colocando, ouça, e depois, tranquilamente, poxa, será que acrescentando isso daqui ficaria legal, ficaria mais potente? O que você acha? Convide a pessoa faça, na verdade, a pessoa entender que você está ouvindo ela e não está rejeitando o que ela está falando, e aí você vai ativar o recurso dela. Agora, se você simplesmente rejeita essa ideia, né? Não achei muito legal, nada a ver. Você está ativando exatamente a dor dela, que é da rejeição. E imediatamente ela vai começar a arrumar um jeito de parar de falar. Isso é só um exemplo simples para entender a importância que tem de entender isso. Porque se os casais não entendem isso, eles estão constantemente ativando as suas dores e se relacionando de maneira inconsciente. E relacionamentos que se processam de maneira inconsciente, o resultado tende a ser o adoecimento. Relações conflitivas, relações problemáticas, relações dolorosas, relações litigiosas. E eu acredito que quem quer ter um relacionamento amoroso de verdade, não quer ter um relacionamento escasso, não quer ter um relacionamento ruim, quer ter um relacionamento próspero. Mas a questão não é querer, porque querer, a maioria quer. É saber como construí-lo. Essa é a grande sacada. E relacionar-se, como eu costumo dizer, é uma ciência. E a ciência é aprendida. E em cada live a gente busca trazer um pouquinho dessa ciência. E se pouco a pouco as pessoas forem aplicando, elas vão vendo pouco a pouco as melhoras. Deixa eu ver se tem alguma mensagem, alguma coisa aqui que foi colocado, alguma pergunta. Eu estou com o celular aqui na mão aqui só para ver se tem alguma mensagem, alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira colocar. Então, o que eu falei? Se alguém quiser, gente, deixa eu ver o tempo que eu me perco. Eu começo a falar aqui, eu me empolgo, tem meia hora, né? Então falta mais uns 10 minutos, dá para ir, né? Os bastidores aqui estão me colocando uma plaquinha aqui para eu entender que o tempo já está acabando, mas tem 10 minutos para uma interação, até uns 40 minutos para a live não cair e também não ficar muito longa. Então eu falei sobre a questão de elevar a autoestima, eu falei de trabalhar, conhecer os próprios traços de caráter, saber como você funciona e o seu parceiro e respeitar o jeito dele ou dela funcionar e compreender qual é o seu padrão de relacionamento. Compreender qual é o seu padrão de relacionamento. Há pessoas que nunca fizeram a seguinte pergunta: qual tipo de relacionamento eu quero e qual tipo de parceiro eu quero? E fazer uma lista. Nunca fizeram isso. E encontram qualquer tipo de relacionamento. Então, eu te sugiro, se isso que eu estou te falando faz sentido, fazer uma lista. Ou, primeiro você faz a seguinte pergunta: qual tipo de relacionamento eu quero? Escreve lá os detalhes. Escreve tudo. Tudo. E, numa outra folha, coloca qual tipo de parceiro ou parceira eu quero. Coloca os critérios, coloca as características, sejam elas físicas, intelectuais, espirituais. Por que isso é importante? Porque o nosso cérebro trabalha com especificidade. Se eu não sei o que eu quero, se eu não dou um comando para o meu cérebro para o que eu quero, vai escolher qualquer coisa. Agora, se eu dou um comando, se eu coloco características, se eu falo que tipo que eu quero, eu vou focar. Ele vai focar nisso. E tudo que aparecer que é fora disso, eu vou rejeitar. Porque eu já estou determinado a querer um relacionamento próximo. Se eu quero um relacionamento próximo, eu vou determinar o meu cérebro, vou escolher que tipo de relacionamento que eu quero, eu vou escolher que tipo de parceiro que eu quero e vou focar a minha visão para lá. Tudo que não tem coerência com isso, eu vou excluir. Então aí, eu vou em direção a algo que eu quero. Muita gente quer ter um relacionamento próspero com padrões de relacionamento escasso. Sinto muito, mas não vai ter. Porque um padrão de relacionamento escasso vai atrair
perfis de parceiros e parceiras e tipos de relacionamento que não tem nada a ver com relacionamento próspero, que não tem nada a ver com relacionamento saudável. Porque o padrão mental, as crenças advindas de outros relacionamentos e dela mesma, vai gerar uma atração ou uma busca por um relacionamento nocivo. Mesmo que isso aconteça de maneira inconsciente, que é o que geralmente acontece. Então é super importante. Quer entender o porquê seu relacionamento não está indo bem, ou porque você não conseguiu alguém ainda que não engrenou, que não avançou? Observe esses aspectos. Como que está a sua autoestima? Se você... A audiência perguntou assim: a pessoa que muda o corpo ao longo do tempo, muda então a sua personalidade e sua autoestima? Eu entendi isso. Tem relação com o comportamento? Mudar o corpo não quer dizer mudar a autoestima, porque a autoestima é uma coisa muito mais profunda. Melhorar, se uma pessoa às vezes não gosta do nariz, não gosta de alguma parte do corpo, ela investir nisso vai ter sim uma melhora. Mas só isso não vai, porque a autoestima está muito mais ligada com uma crença interna, com gostar de si mesmo, em ser uma boa companhia para si mesmo, para entender os seus próprios recursos, para entender o seu próprio valor. Existem muitas mulheres super lindas. E eu já tive o privilégio de atender mulheres com esse perfil de lindas, mas elas se viam feias. Elas se viam incapazes. Elas se viam assim, pasmem você, inferiores. E tinham corpos esbeltos. Mas por quê? A questão não estava no corpo. A questão estava na alma, era mais profundo. Não é uma questão puramente de estética, senão não seria super simples. É algo muito mais profundo do que simplesmente mudar a estética. Então, é mais profundo. Mudar a aparência influencia um pouco? Claro, quem não gostaria de chegar no espelho e se sentir bem com a própria aparência? Fala, mano. Mas referente à análise que você faz comportamental, a pessoa, você faz análise, tira foto da pessoa, tem um formato de corpo. E se ela emagrecer, muda alguma coisa? Não entendi. Na sua análise que você faz comportamental, muda se a pessoa emagrecer ou engordar? Depende da combinação dos traços dela. Entendi. Para algumas pessoas, e até para algumas mulheres especialmente, elas não querem ter o corpo padrão que é colocado aí fora. Elas estão muito bem resolvidas se tem uma gordurinha aqui, outra ali. Para algumas mulheres está tudo certo. Para outras já é um horror, já é uma dificuldade. Por isso que cada caso é um caso. Alguns traços têm uma tendência mais a emagrecer, outros nem tanto, mas aí precisa identificar a combinação dos traços, identificar por que a pessoa às vezes tem dificuldade de emagrecer. Alguns traços, eles têm uma tendência a engordar mais, por conta de alguns aspectos que não dá para discorrer aqui, porque senão vai estender muito. E alguns têm uma tendência a não engordar tanto. Alguns, a estética é mais importante, para outros nem tanto. Então depende da combinação, porque nós não somos um traço somente, nós somos a combinação dos 5. Mas só que uns têm uma proporção maior, outros uma proporção menor. Aí, de acordo com essa combinação, daria para entender. Ela vai influenciar tanto, menos ou mais, e depende da história de vida, do contexto da pessoa, depende de vários aspectos. Mas que ter um corpo mais atraente, se for importante para essa mulher, para esse homem, vai influenciar na autoestima. Mas para algumas pessoas vai ter uma influência pequena diante de outros aspectos. Algumas pessoas elevam a autoestima, sabe como? Uma das coisas que mais eleva a autoestima, a depender da característica dela, da personalidade, dos traços, é quando ela faz algo por alguém. Você entende? Vou terminar aqui que já me pediram para eu concluir. Dá para assistir os lives. Oi? Tá. Então, vou concluir aqui que acho que já chegou o momento de concluir, né? Se você tiver alguma dúvida, se você ficou alguma coisa que não ficou clara, coloca no comentário, faz uma pergunta, que a gente está disponível na medida do possível, a gente vai responder. E convidamos você para assistir as outras lives, segunda, quarta e sexta, às 18 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Hoje a Amada não está aqui na frente das câmeras, mas ela está me dando um apoio aqui.
porque hoje ela estava um pouco cansada, atendeu, então estava um pouco desafiador fazer, mas ela está aqui dando apoio. Na sexta-feira ela estará de volta. E a gente te convida a convidar outras pessoas e continuar participando da gente, interagindo. Um forte abraço, muito obrigado pela sua presença. Quer se namorar, quer se beijar de riba agora, só me resta sonhar. Eu sei onde ir, eu sei onde ficar agora, só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo.